Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos ter os quadros de sinais e sintomas do que acontece quando a gente utiliza de forma errada demais o nosso cortisol, quando a gente vive uma vida com muita adrenalina, muitos estímulos, muita adrenalina mesmo, né, de loucuras, e isso vai acabar ocasionando a diminuição ou esvaziamento do seu tanque de gasolina. E isso é a síndrome da fadiga da adrenal. Citar os sinais e sintomas hoje é tentar ajudar você a se descobrir nele ou não. E a partir desse momento, você, com o seu médico, você vai conseguir se ajudar muito e muito melhor. Para que, equilibrado, você consiga mudar o seu estado de ser para um estado muito melhor. Sempre existe a melhora. Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Entender o que cada quadro, né, de adrenal, a fadiga, o cansaço, a exaustão do adrenal, da tireoide e do pâncreas, onde é que eles se entrelaçam aí, é começar pela síndrome da fadiga da adrenal, tá bom? Síndrome é dita síndrome porque são várias causas, vários itens somados que vão ocasionar vários sintomas. Você não precisa ter todos, você pode ter um ou outro. Isso não quer dizer que você tenha uma síndrome da fadiga da adrenal, mas que você deve olhar com os olhos bons para essas características. Então, nós sempre começamos com os sinais e sintomas o que você sente pela intolerância ao estresse. Sabe aquela pessoa que desde a recepção do motorista, do manobrista, da recepção, ele começa a chutar e reclamar que tudo tá ruim, que o atendimento tá ruim, que o negócio tá ruim e estoura fácil em qualquer momento? Isso quer dizer que o cortisol dele está muito elevado ou já esteve muito elevado e agora ele está muito baixo. Lembre-se, muito alto ou muito baixo, esse nível de cortisol vai fazer essa intolerância ao estresse. Quer dizer, qualquer motivo é motivo para o pavio estourar, né? Acender. Episódios de hipoglicemia. Não é todo momento, mas em alguns momentos, por aumento desse cortisol, ele acaba tendo... Lembra que nós temos um vídeo sobre vamos ter de resistência insulínica, que nós dizemos o seguinte, tem muita glicose fora da célula e aqui, ó, dentro da célula, ela está desnutrida. Quando nós temos isso, nós sentimos isso. Aquela canseira, dá quase uma lipotímia, dá uma dor de cabeça, uma vontade, um desfalimento, parece que você vai desmaiar, um suor na coluna e um frio e um mal-estar mesmo, que você precisa comer alguma coisa, você está muito fraco. Então, acontecem esses episódios. Hiperpigmentação dérmica. A hipófise estimula, lembra? O ACTH, que vai estimular a adrenal, que vai estimular a tireoide, o TSH, que vai estimular o hormônio estimulador da melanina. O cortisol, a adrenal, ela tem muito a ver com o estímulo desse crescimento anormal de pigmento melânico em algumas áreas específicas. Então, a olheira, ela tem esse significado. Quando você vê uma criança com uma olheira muito importante, não é só porque ela come leite e derivados, porque o leite e derivados incha a mucosa nasal e realmente o sangue fica represado e não consegue ser drenado. Não é? Nós também temos esse depósito de ferro, mas nós também nos ligamos uma criança ou um adulto à deficiência de
da adrenal, a função da adrenal, então, enquanto o cortisol está deficiente. Olheiras. E as manchas, né, aquelas manchas escuras no pescoço, nas dobras, e também quando a pessoa faz alguns quimioterapia ou ela passa por um estresse importante, ela coça, normalmente eu vejo nas costas, né, na região dorsal, ela tem uma coceira, aí ela passa a unha, ela coça e fica marca escura nas costas. Quer dizer, isso não é uma doença, mas isso é um sinal de que a adrenal não está boa. E é muito comum, gente, é bem comum que eu examino. Perder os pelos corporais, quer dizer, a pessoa nasceu com os pelos nas pernas, a sobrancelha, né, ela nasce com os pelos, mas de repente aqueles pelos se jogam, né, parece assim, cai metade da sobrancelha, cai os pelos das pernas, e isso você vê muito no adulto mais adulto, que ele tem um pouco de pelo, já sempre teve pelo, mas de repente ele perde, só do joelho para baixo. Intestino irritável, que pode ocasionar síndrome do intestino irritável. Hipotensão postural, quer dizer, quando eu tenho um baixo nível de aldosterona, quando eu não estou produzindo aldosterona o suficiente para manter a minha bomba de sódio e potássio, o meu sangue numa concentração ideal para o meu coração bombear, porque normalmente quando eu estou sentada e levanto, é para minha pressão subir. Por quê? Porque eu estou lutando contra a gravidade, estou levantando. O coração vai fazer mais força para poder ejetar esse líquido e oxigênio para o meu cérebro. Mas quando eu tenho uma fadiga da adrenal, eu tenho baixo nível de aldosterona, esse sangue fica em menor concentração. Então o coração ele não tem o volume para ele ejetar para cima. Então a pessoa levanta, aí ela fica às 11, ela fala, opa, não estou bem. E ela começa subitamente a ter uma surdez de um lado, normalmente, dos ouvidos, um ou direito ou esquerdo. E que esse momento da surdez, que ela não, do nada, aparece, e você olha os sintomas, tem mais sintomas, sinais e sintomas ainda, quando você começa a repor aldosterona nesse paciente, e sal também, ele, em 15 dias, some a surdez. Então, quer dizer, sinais e sintomas, ele serve para nos direcionar para o órgão que está sendo afetado. Os sinais e sintomas se interligam no tireoide, no pâncreas e na adrenal, mas a gente sempre deve olhar com os olhos bons para a adrenal. Quando nós citamos que o estímulo do aumento da melanina em crianças, né, a olheira em crianças, ou em adultos, mas ela está relacionada sempre com leite e derivados. Essa sempre foi a minha fala. Hoje eu acrescento para vocês que isso é real. Pessoas que comem produtos derivados do leite animal, ele tem a proteína beta-lactoglobulina e caseína, são proteínas que não são digeridas e isso vai provocar uma inflamação na mucosa, tanto no intestino como a mucosa dos seios da face. Isso vai diminuir a circulação de sangue nessa região e vai acabar ocasionando a pigmentação dérmica. Somado a isso, nós temos um novo momento histórico nos últimos 20 anos, 30 anos, onde as crianças já estão nascendo com hipotireoidismo e com uma adrenal pouco funcionante, porque nós estamos com mães desnutridas, contaminadas, quer dizer, intoxicadas. Isso tudo hoje, gente, infelizmente é uma realidade. Então, nós estamos acrescentando, por isso que se chama síndrome. São várias causas ocasionando sinais e sintomas, onde a gente tem que olhar aonde essa pessoa mora, o que ela come, o que ela trabalha, o que ela se toca, o que ela passa no corpo. Tudo isso vão ocasionar sinais que vai ajudar o médico a ajudar vocês a ter um diagnóstico para que a gente afaste isso de vocês. Mas começar retirando, zerando leite e glúten numa criança é sempre muito importante. Continuando os sintomas, os sinais e sintomas, reflexo pupilar irregular. Essa bolinha preta do nosso olho, ele é controlado a nível de cérebro pela adrenal, com a liberação, né, da adrenalina ou da noradrenalina e do cortisol também. Ele dilata ou ele
retrai. Então, quando você coloca uma lente, uma luz no olho, isso faz de uma maneira muito fácil. Agora, quando ela começa a ter a dificuldade, é porque nós estamos perante uma fadiga da adrenal. Dosagem do DHEA baixo, ele vai diminuindo. Por quê? Porque quando você fica usando muito, né, para produzir cortisol, não sobra nutriente, não sobra energia para você produzir os hormônios esteroides. T4 normal e o T3 vai baixando, porque também falta combustível, precisa do cortisol para essa conversão também. E a característica que me ajuda mais durante a clínica é essa. A gente pergunta para o paciente, tá, tem preguiça ou tem canseira, mas quando você faz um exercício físico, você fica melhor, feliz depois desse exercício ou você piora? Pacientes com fadiga da adrenal diz, doutor, eu faço exercício, eu nem sei por quê, porque eu saio tão pior do que eu entrei. Isso é um sinal bem característico. Eu não gosto de exercício físico, mas vocês sabem, mas eu faço. É importante fazer, é importante para o meu cérebro, é importante para tudo, é importante para o meu corpo entender que tem juventude ainda acontecendo, energia sendo gasta. Mas depois, então, eu vou com preguiça, mas depois que eu acabo, eu fico feliz. O paciente com hipotireoidismo também, ele vai se arrastando, aí ele faz o exercício e depois ele fica melhor. Nesse caso, não, porque o cortisol já foi. Entendido os sinais e sintomas e o porquê que nós chegamos na fadiga da adrenal, aí é necessário, né, até com o lance da surdez lá momentânea, que tem muita gente que acaba passando por isso, nós precisamos pensar na conduta, como é que a gente faz para tirar a pessoa lá, né, daquele buraco, botar ela na terra firme e para ela começar a redefinir o seu estilo de vida, porque isso é necessário. Então, normalmente na nossa clínica a gente acaba fazendo o quê? Prescreve um cortisol bioidêntico, a hidrocortisona é algo sintético que nós conseguimos mandar manipular, né? Aí a miligramagem, você vai ver qual que é a sua necessidade, o seu médico vai ver isso com você, então é preciso um médico acompanhando e serão de 2 até 3 tomadas por dia, por isso que tem que ver qual que é o quadro clínico que essa pessoa se apresenta. Por que a hidrocortisona é considerada bioidêntica? Porque ela tem uma ação semelhante ao cortisol. Quando a gente fala na meticortem, prednisona e outros tipos de corticoide, e vocês, né, principalmente as mulheres, acabam tendo medo, aí existe diferença, tudo tem nome e sobrenome, e meticortem, prednisona, me foge o nome dos outros corticoides, todos esses não são bioidênticos, ele tem uma ação acima, maior do que o nosso cortisol, por isso que ele acaba tendo mais efeitos colaterais. Mas sempre que você usar uma substância que tenha uma ação similar ao que nós produzimos, isso se torna bom e importante para todo o tratamento. E acontece comigo aqui na clínica, às vezes eu começo a tratar o paciente só como um baixo nível de T3 e ele não melhora. Quando ele não melhora, aí a gente reintroduz a hidrocortisona, 2 tomadas ao dia ou 3 até, e a pessoa realmente ela vem com esse relato, ela fala, doutora, com o T3 eu nem me senti tão bem assim como a senhora achava que eu fosse me sentir, mas com a hidrocortisona, nossa, tenho energia o dia inteiro. Então, nós fazemos sempre uma analogia, né, que T3 seria como um carro, seria a bateria do carro, e o cortisol seria o tanque de gasolina. Tudo é importante. Então, se você já gastou toda a sua gasolina, a gente vai ter que comprar um pouquinho mais em uma forma sintética. Se você também não tem a bateria para fazer o carro funcionar, também vai ter que ser suplementado. Quer dizer, mas tudo dá para a gente suplementar e estimular que isso melhore. Tudo pode se regenerar? Sim, mas primeiro é preciso tirar você do buraco escuro para que você consiga enxergar e se sentir melhor. E é por isso que
a indicação de procurar o seu médico e saber que isso existe, ela é muito importante. Entendendo como funciona a diminuição, né, do cortisol, porque em um momento ele aumentou demais, é importante que você saiba o seguinte: ter o diagnóstico, ele precisa de uma avaliação clínica de um médico, ele vai precisar talvez de um exame salivar, um exame de sangue, mas a clínica ela é preponderante, a clínica ela comanda, né? O que você sente, o que você diz para o médico, ela comanda o seu diagnóstico. A partir desse momento que faça a suplementação, você se sinta melhor, concomitantemente, juntamente, você tem que repensar essa vida estressada que você vive. E por quê? Porque senão a gente vai ficar fazendo vídeos e vídeos sobre sinais e sintomas e você vai melhorar um pouquinho e você vai cair em outro buraco. É importante isso, a gente tem que mudar. E quando a gente deseja mudar, a gente modifica todos os nossos resultados, tá bom? Então, fica aqui sempre a minha orientação. Assista os outros vídeos sobre intestino, sobre a saúde intestinal, sobre os piores, né? O que para mim, Kátia, na minha clínica, são os piores malefícios para a sua saúde, que são álcool, leite e glúten. E se a gente faz isso de uma maneira muito consciente, nós conseguimos mudar rapidamente.